Bom, irmãos, hoje a gente vai dar continuidade na nossa EBD de missões. Nós estamos indo para a terceira aula. E aí eu só vou ver se os meninos já estão certinho com o slide, para a gente poder começar. Mas, na segunda aula, a gente viu sobre o contexto missionário brasileiro. A gente trouxe as ondas missionárias estrangeiras que vieram para o Brasil lá no início. Nós vimos também como isso avançou até o ponto de o Brasil começar a enviar missionários, e não só missionários virem para cá. E também vimos o perfil do missionário brasileiro ao longo do tempo e como se encontra, mais ou menos, nos dias de hoje. O perfil das organizações missionárias que a gente tem aqui no Brasil. E também algumas reflexões sobre o movimento missionário brasileiro das últimas décadas e como que todo esse contexto histórico influencia a gente até os dias de hoje. E tanto a primeira como a segunda aula, elas estão gravadas no canal da igreja. Então, os irmãos que perderam as primeiras aulas, se quiserem ter essa noção, do que foi falado, pode acessar o canal, depois eu vou procurar lá e mandar o link no grupo para os irmãos terem acesso. Mas também a gente está usando como base o livro Gestão de Missões na Igreja Local, da Missão Além. Então, se os irmãos também quiserem adquirir o livro e ir acompanhando as leituras, também será muito rico, porque aqui a gente só traz um resumo do que o livro já traz. Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai ver sobre o conselho missionário, vai ver a estrutura de um conselho missionário e também vai ver como funciona um conselho missionário, que pode receber alguns outros nomes. Aqui na igreja mesmo a gente chama de equipe de missões, mas tem lugares que é Ministério de Missões, Conselho Missionário, como eles chamam no livro. Vai depender do perfil de cada igreja. Mas antes da gente começar de fato, eu queria ver o que os irmãos já têm noção sobre uma equipe de missões. Então, eu queria que os irmãos se reunissem em pequenos grupos para conversar sobre o que vocês consideram ser a função de um conselho missionário dentro da igreja local. E aí, a partir disso, a gente começa a conversar depois. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês.
Podemos dar continuidade? Os irmãos ainda estão conversando aí. Podemos, né? Eu vou pedir para os meninos ligarem esse microfone. O sem fio. Amor, vou pedir para você passar. Já liguei ele. Alguém se habilita? Comentar um pouquinho? Acho que você vai ter que impor as pessoas a falarem. O que nós conversamos aqui é que esse conselho, na verdade, é uma equipe, né? Pessoas que estão responsáveis por nos informar sobre missões, que faz a gestão das entradas, né, dos valores para missões, e também que nos incentivam, né, também a fazer missões, né? Às vezes pode ser um ministério grande na igreja, ou pode ser assim como o nosso, né, um pequeno grupo de pessoas que ficam responsáveis por esse assunto na igreja. Isso aí, mais alguém? Eu acho que o Rogério quer, hein? Dedocraticamente, né? Não é nem democraticamente. A gente discutindo aqui, a gente falando que até na presidência da República tem o Conselho da República, né, que orienta o presidente a tomar algumas decisões. O Conselho Missionário é aquele que orienta assim a igreja a tomar as decisões em relação a missões, né? A equipe, no caso aqui, a equipe missionária que a gente estava falando, né? Uhum. Mais alguém quer complementar? O que foi levantado aqui é que o conselho seria um intermediador entre o missionário e a igreja, né? Então, a questão de prestar contas, de dizer o que está acontecendo, da função do missionário e também para informar envolvendo a igreja, tudo que está acontecendo também. Isso aí. Muito obrigada, irmãos. Todos passam pelo que é uma equipe de missões. E uma das respostas, né, que o livro traz também para o que é um conselho missionário é que o conselho missionário é uma equipe essencial, chamada a apoiar e garantir que a igreja atue de maneira ativa e eficaz no cumprimento da grande comissão. Missões é uma tarefa de toda a igreja, mas sem um grupo específico dedicado a organizar e direcionar as ações, é fácil que o trabalho missionário se perca em meio a outras atividades. Então, uma coisa que a gente vai falar muito aqui ao longo da IBD de hoje é que a equipe de missões de uma igreja não é para fazer missões em nome da igreja, mas sim, como o Daniel falou, para intermediar. Então, não é a nossa função, em nome da igreja, estar fazendo missões, mas é a nossa função ajudar os irmãos a fazerem missões, porque, como essa frase traz, se não tem pessoas dedicadas a pensar nisso, a gente pode acabar colocando outras coisas como prioridade, porque são muitas coisas que são prioridades dentro de uma igreja. E se não tem pessoas pensando especificamente em cada uma delas, é por isso que existem os ministérios, a gente pensaria em tudo ao mesmo tempo e talvez não pensaria em nada também, porque quando a gente tenta fazer tudo, a gente, na verdade, não está fazendo nada. E aí isso traz a importância dos ministérios no geral, né? Precisa ter irmãos pensando especificamente no louvor, precisa ter irmãos pensando especificamente nas crianças, especificamente no ensino, em missões, porque quando tem essas pessoas por trás direcionando essas coisas, elas começam a acontecer. E até mesmo porque tem irmãos que, por estarem mais direcionados às crianças, às vezes não pensam muito na questão do louvor, porque precisa ter esse foco, né? E em missões é a mesma coisa. Por mais que a gente não faça missões em nome da igreja, a gente pensa um pouco mais em missões para poder transmitir para a igreja. Então, a gente vai começar hoje falando um pouco sobre a estrutura e a organização de um conselho. E os irmãos que escreveram esse capítulo do livro, eles falam que tudo que eles escreveram aqui é fruto de 3 décadas que eles estão à frente do conselho missionário na igreja deles. 30 anos é muita coisa, então eles, com certeza, têm muita coisa para nos ensinar.
mas eles também reconhecem que cada igreja tem o seu perfil, tem a sua política, e que, por mais que o que eles tragam são coisas essenciais, as igrejas podem adaptar para o seu contexto também, e até mesmo para a quantidade de pessoas que estão na equipe. Como a Gabi falou, tem igrejas que têm um conselho muito grande. Ontem mesmo a gente estava visitando a igreja que está fornecendo o curso Perspectivas dessa vez, e lá eles já têm até uma agência missionária. E são muitos missionários. A gente estava contando o painel lá que eles têm com os missionários, e acho que tinha mais de 40. Era muito missionário. E, em contrapartida, tem igrejas pequenas como a nossa, que nunca enviou nenhum missionário, mas apoia alguns missionários. Tem igrejas que não conseguem apoiar tantos, mas tem igrejas que conseguem fazer um movimento assombroso, né, de tanto que eles conseguem. Então, vai depender de cada igreja o perfil também da equipe de missões. E eu vou vir apresentando aqui o que eles consideram essencial, mas, em contrapartida, vou mostrar como funciona na nossa igreja. E aí, se algum irmão quiser fazer algum comentário, no final quiser trazer alguma sugestão, inclusive, para que a gente possa implementar ou pensar em implementar, também vai ser muito bem-vindo. E o bom de a aula de hoje ser justamente sobre o Conselho Missionário é que vai ser mais uma oportunidade para a gente apresentar o que a igreja está fazendo, né, pela equipe de missões, e, quem sabe, se Deus quiser, tocar no coração de algum irmão para vir fazer parte. Eu sempre brinco que, quando a gente fala sobre vir fazer parte da equipe de missões, as pessoas têm um certo medo. Aí eu só falo, calma, eu não vou mandar vocês para longe, é só se me fazer raiva, mas não vou mandar. Então, não é um bicho de 7 cabeças, ninguém vai ser obrigado a ir para outro canto do planeta. Então, se for da vontade de Deus, que possam surgir mais irmãos interessados também em fazer parte. Uma das primeiras coisas que a autora vem trazendo no livro é sobre o perfil dos membros da equipe. Ela fala que precisam ser irmãos que estejam em plena comunhão com a igreja, dispostos a investir tempo e buscar constante aperfeiçoamento na área de missões. Então, estar interessado em estar fazendo cursos na área, se envolver com os missionários, realmente investir tempo. Não é gastar tempo, é investir, porque tudo isso que a gente vai indo atrás é algo que nos abençoa, mas que também abençoa a igreja e abençoa os missionários. Então, precisa ser irmãos que, de fato, tenham esse interesse e que, por mais que ainda não tenham muita experiência, estejam dispostos a adquirir experiência na área e ir se aperfeiçoando com o tempo. E é importante que esteja em plena comunhão com a igreja, justamente para que entenda, inclusive, a dinâmica da igreja, entenda o perfil dos irmãos, faça parte, de verdade, do corpo aqui da igreja. E outra coisa que eles vêm falando é sobre a importância de ter um regimento interno e uma política missionária. E isso seria um documento que vai nortear tanto a equipe de missões, no que ela pode ou não fazer, mas também vai nortear a igreja no geral de entender qual que é a função da equipe de missões. Vai saber o que cabe a ela ou não estar fazendo, e, se for preciso ter uma alteração ou outra, também tem que estar nesse documento. E a autora vem falando que é importante que, nesse documento, a gente considere a finalidade do conselho e as responsabilidades de cada um dos seus membros, as diretrizes para finanças e orçamento missionário, como que essa igreja lida com finanças dentro do contexto missionário, procedimentos para recrutamento, treinamento e envio de missionários, definição das categorias de missionários, porque a gente sabe que não existe um missionário em específico, mas existem tipos de missionários. Tem aqueles que são os transculturais, que podem estar tanto em outros países, mas dentro do próprio país, numa cultura diferente da que ele nasceu e que ele cresceu ali. Tem os missionários locais, tem os missionários urbanos, tem aqueles missionários que são os fazendores de tenda, que vão para outros países, não como missionários, mas com alguma área profissional que deu visto para ele entrar. Porque tem muitos países que eles não dão visto para missionário. Tem países que aceitam você entrar como uma pessoa religiosa que está ali em prol de missões. Mas tem lugares que não pode. E, para esse missionário entrar ali, ele precisa entrar como um empresário,
como um professor, alguma coisa. E aí, a partir disso, ele consegue fazer missões ali dentro. E tem também os missionários de base, que são aqueles que ficam aqui mobilizando, indo atrás de outras igrejas para serem parceiros, ajudando os missionários, fazendo meio que essa ponte também entre os missionários que estão no campo e igrejas para poder apoiar esses missionários. E a igreja precisa ter noção de quais que eles querem apoiar. Se é só missionários que estão no contexto de igreja perseguida, ou se é de povos não alcançados, quantos missionários têm capacidade para ajudar ali, se vai ajudar o missionário em específico ou a organização que está por trás do missionário, se vai ajudar uma instituição, como a gente tem o caso da Pure Life e do Instituto Esperança Renovada, ou se vai pegar o missionário específico, como a gente tem o Victor e tem o pastor Charles. Tudo isso tem que estar nesse regimento. E também a questão do cuidado integral do missionário e as responsabilidades fiscais, legais e documentais do campo de atuação do missionário. Aqui já é algo bem completo, inclusive considerando que a igreja já envie missionários. No nosso caso, a gente ainda não tem isso, mas é importante que já seja pensado como fazer isso, como ser um suporte para o missionário que está indo da própria igreja. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas quando se trata de um missionário que saiu da igreja, por mais que ele precise ter outras igrejas parceiras, como o pastor Charles fala, de parcerias estratégicas, porque a igreja sozinha que enviou não tem condições de sustentar ele sozinho no campo. A gente sabe que são muitos gastos, né? E dependendo do país ou da região que o missionário for, o real não está muito valorizado, e aí já tem essa quebra, porque tem que converter para eles, né? Então, uma igreja sozinha não sustenta um missionário. E é muito importante que a igreja que está enviando tenha noção disso, inclusive para incentivar o missionário a buscar outras parcerias também. Mas, no final, ela ainda é a maior responsável, porque é ela que está enviando, ela não pode só abandonar o missionário lá no campo. E tudo isso tem que estar estabelecido. E aí, aqui na igreja, a gente ainda não tem esse documento formalizado. Tem um tempo que a gente já está pensando e tentando escrever esse documento, mas a gente nunca chegou nele de fato. O que a gente já chegou a fazer foi esse mapa mental, tem a segunda parte dele que eu não coloquei aí, mas que era explicando algumas atividades que eram desempenhadas pela equipe de missões, e a gente usava muito isso para apresentar para pessoas que estavam interessadas em fazer parte e já ver se era o perfil ou não dentro da equipe de missões. Então, tem a questão do acompanhamento dos missionários, onde a gente acompanha um pouco mais de perto para identificar com mais facilidade as necessidades de cada um e poder passar para a igreja, se é caso de precisar, às vezes, fazer alguma campanha de arrecadamento para poder enviar para uma necessidade mais urgente, ou, se não, pedidos de oração, possibilidade de trazer eles aqui na igreja para poder conversar e estar mais perto dos irmãos. Então, essa é uma das partes que a gente faz bastante, até justamente para que o missionário se sinta acolhido, para que ele lembre que ele não está sozinho ali no campo. A gente também tem os cultos de missões, que são 4 ao longo do ano, e a gente também está responsável pela organização deles. A gente vai falar com mais detalhes de cada um. Tem as EBDs missionárias, que a gente também organiza, não só a temática, mas também somos os responsáveis por estar aqui na frente, passando para os irmãos também. E aí volta naquela questão de ser pessoas que estejam dispostas a investir tempo, porque, principalmente aqui na questão da EBD missionária, a gente que vai atrás desse conteúdo que vai ser passado. Então, a pessoa precisa querer ler e estar interessada nessa temática em si, para poder trazer para os irmãos também. A gente tem o culto de oração missionário, o cartão de oração, que já teve vários estilos, já teve jornal, já teve semanal, agora está um pouco mais espaçado, mas também é nossa responsabilidade. O Instagram, que antes a gente comandava praticamente
um Instagram só para isso, mas hoje em dia está vinculado ao Instagram principal da igreja. O projeto Meu PG Se Importa, com missões, que a gente também vai falar um pouco mais. E sempre preocupando também em criar novos projetos, não se contentar somente com o que já tem, mas tentar melhorar o que já tem e buscar novas oportunidades de poder estar avançando mais dentro do nosso contexto com as limitações que a gente tem. Então, esse foi o documento mais perto que a gente chegou de um regimento. Mas, como os irmãos podem ver, tem muitas coisas que precisam estar discriminadas num documento desse. Como que a gente lida com a questão financeira? Como que a igreja se responsabiliza para isso? Como que a gente enxerga qual que é o papel da igreja a partir do conselho missionário? Então, é um documento que a gente pretende em breve ter, mas que no momento ele ainda está engateando. E aí entra também agora na questão do orçamento e do planejamento financeiro. E eles trazem que a elaboração de um orçamento e de um planejamento é fundamental, e um planejamento anual, porque a gente sabe que todo ano muita coisa pode acontecer dentro desse um ano, imagina de um ano para o outro. Então, ele precisa estar sendo constantemente revisado. A gente sabe que, com o passar do tempo, um valor que a gente está entregando para os missionários já pode estar desvalorizado. Então, tem que sentar e analisar. Já está na hora de aumentar esse valor? A gente ainda vai continuar apoiando esse missionário ou não? Está na hora de encerrar por aqui e continuar um contato mais por meio da oração, ou continua contribuindo ou não? Vai aceitar um novo missionário ou não? A igreja suporta mais um missionário? Tudo isso tem que ser analisado com base na questão financeira também. E uma coisa que eles falam é que esse orçamento ele precisa prever as fontes de renda. Então, vai vir dos dízimos, parte dos dízimos, vai vir de ofertas específicas dos irmãos. Precisa também estar discriminado isso, porque se a gente não sabe de onde vai vir esse dinheiro, pode acontecer de, em algum momento, o missionário precisar e a gente não ter de onde tirar. Então, é muito importante que a igreja já tenha um orçamento delimitado para que seja investido nos missionários. E, como eu falei, no contexto de missionários enviados pela igreja, o cuidado é até maior, porque, querendo ou não, o maior investimento acaba sendo para ele, porque foi a igreja que enviou. E a gente ainda não tem nenhum missionário nesse contexto, então o nosso compromisso financeiro é mais com contribuições regulares para cada um dos missionários que fazem parte desse grupo de missionários conveniados da igreja. E, no nosso caso, a gente tem como se fosse uma espécie de reserva dentro da conta da igreja mesmo, que é gerenciado pela Elisângela, e tudo que vem de ofertas para missões, que não está especificado para qual missionário vai para essa conta. Por quê? Porque existem casos em que, às vezes, a gente precisa enviar uma oferta mais rápido para algum missionário, porque ele está numa causa mais urgente ali. A gente tem já de onde tirar. Quando a gente vai receber algum grupo, igual quando a gente recebeu a Cristolândia aqui, que era o coral deles, né? Precisava arcar com o ônibus e com a alimentação deles. Então, tinha também de onde tirar. Mas, quando a oferta está destinada ao missionário em específico, a Elisângela já passa direto para o missionário e eu aviso o missionário que esse dinheiro chegou para ele, para que facilite também a contabilidade deles e a prestação de conta deles também. E em relação às ofertas que a gente passa todo mês para os missionários, aí já não sai dessa conta, sai da conta geral da igreja mesmo. E, no momento, a gente está com 6 missionários conveniados e a gente também estabeleceu um piso e um teto do quanto que a igreja tem condições de ofertar. O piso é normalmente o que a gente começa para aqueles missionários que a gente está começando o contato, ainda não tem muito tempo de caminhada com eles, ainda está avaliando se vai manter ou não. Então, o piso a gente começa com R$100. E o teto
a gente chega nele quando são aqueles missionários que a gente já está acompanhando há mais tempo, investe mesmo no projeto que eles estão desenvolvendo. E é um limite que, se todos chegarem nele, a igreja continua tendo condições de arcar com as responsabilidades sem precisar tirar de outras responsabilidades que também são da igreja. E aí é R$700. Então, eles estão entre essa faixa. E aí a gente tem o pastor Charles e a família dele, que no momento a gente está ofertando com R$600. O Vitor e a Cris, a gente também está ofertando com R$600. O Instituto Esperança Renovada, que é do pastor Joilson, R$600. A Pure Life, que é o pastor Paulo, R$500. Grupo de amigos da Eunice, R$700. E o De Volta para Casa, do pastor Demétrio, R$350, que é o projeto mais recente que a gente começou a ajudar. E aí, todo ano, a gente senta e avalia. Está na hora já de aumentar para esse missionário ou não? Ou deixa como está ainda, e aí a gente avalia mais um ano para ver se, nesse próximo ano, aumenta ou não. Então, normalmente, a gente está constantemente avaliando essa questão dos valores. E outra coisa que a gente também usa, esse valor que entra para missões, mas não tem especificação, é para a questão também de capacitação dos membros da equipe. Então, às vezes, é precisar comprar algum livro para que seja usado na equipe, algum treinamento que precisa ser feito. Então, a gente também tem já de onde tirar sem pesar para a igreja, porque a gente sabe que a igreja tem muitas contas para poder honrar com o compromisso. Então, é sempre muito bem organizado para que não fique no vermelho, né, as contas da igreja. E aí a gente vai entrar para as atividades desempenhadas, mas eu queria ver se algum irmão está com alguma dúvida, quer falar alguma coisa, ou se pode continuar. Continuar? Então, nas atividades desempenhadas, a gente busca muito fortalecer a personalização em missões, que é um termo que a autora usa no livro. E o que seria isso? É o envolvimento de cada membro da igreja na evangelização do mundo em total parceria com toda a igreja. O que é isso? Cada irmão, no seu individual, está envolvido para que a igreja como um todo esteja envolvida na causa missionária. Então, quando a gente fala que a igreja está envolvida, a gente está falando numa totalidade, a igreja. Então, quando a gente recebe, por exemplo, o retorno dos missionários, igual a gente recebeu do pastor Joilson ultimamente, ele agradecendo pela igreja. É a igreja como um todo. Ele não sabe quem está mandando a oferta, ele não sabe especificamente o nome de alguns irmãos. Alguns ele sabe porque tem alguns irmãos que mandam mensagem perguntando como ele está, pedindo o que eles querem que a gente ore. Então, alguns irmãos acabam tendo um contato maior que o outro. Só que eles agradecem à igreja no geral. A personalização é no individual, preocupado com que cada irmão esteja envolvido. E eles até colocam o que acontece quando uma igreja não tem essa personalização. Então, tem a falta de informação sobre a pessoa do missionário. Às vezes, pode acontecer de ter igrejas que apoiam missionários, mas os irmãos não sabem nem o nome dele. Então, não sabe se o missionário é casado, não sabe se tem filhos, não sabe de onde ele veio. Tem a falta de informação das atividades do missionário, então não sabe o que ele está fazendo, mas ele sabe que está lá no campo e que ele está apoiando de algum motivo. Tem a falta de visão sobre o mundo e as suas necessidades, não tem essa preocupação de saber como é que está o contexto da igreja perseguida, não tem conhecimento dos povos não alcançados, tem uma visão de que missões é só um departamento da igreja, e aí é aquela visão que a equipe de missões faz missões, e o resto da igreja é o resto da igreja. Tem uma visão também de que missões é só uma campanha evangelística, é o culto ali de missões e acabou, o resto do ano ninguém nem pensa em missões, é só no dia do culto. Visão de que missões é somente um programa de expansão de uma denominação ou de uma igreja. Então, são coisas que, quando não é investido nessa personalização, em que a preocupação é de que cada irmão esteja envolvido de alguma forma com missões, é que os irmãos não têm conhecimento do que é fazer missões e de qual é o papel dele dentro desse contexto missionário.
E é uma coisa aqui que a gente não quer. A gente quer que os irmãos saibam o porquê que eles estão contribuindo, porquê que eles estão orando, porquê que eles estão se envolvendo, e saibam para quem também. Não é só o porquê, mas para quem. E aqui a gente tem 6 missionários que são conveniados. É um número até considerável para gerir, para que a gente lembre de todos, lembrar com detalhes. Às vezes, a gente acaba sendo mais próximo de um do que do outro. É normal, até no contexto de igreja, a gente acaba sendo mais próximo de um irmão do que do outro. Mas é importante que tenha essa intenção de saber o porquê que a gente está investindo e para quem. E, para fortalecer essa personalização em missões aqui na IBP, uma das tentativas que a gente tem é de integrar missões em todas as áreas da igreja. Então, desde o louvor com músicas que também nos lembrem sobre a importância de a gente estar falando de Cristo, no ensino também, não só com as EBDs de missões, mas toda EBD que é dada aqui, de certa forma, tem um olhar missionário, porque ou a gente está falando de missões diretamente, ou está nos capacitando para que a gente possa fazer missões. Então, quando a gente tem uma aula de defesa da fé, uma aula de Efésios, isso também, em certa parte, é revertido para missões, porque a gente está sendo capacitado de poder falar, porque a gente não consegue falar daquilo que a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer a Deus para poder falar sobre Deus. Então, também é uma forma de integrar missões. Com as crianças, a preocupação também de envolver missões ali. Todos os trabalhos missionários que a gente posta no grupo, pede oração, faz campanha para arrecadar valores para os missionários. A gente faz isso por meio de várias coisas para que constantemente os irmãos estejam lembrando que a IBP não existe para ela, mas sim existe para que Deus seja glorificado por meio dela. E uma das coisas que foram implementadas desde o início é a questão dos cultos de missões. Ao longo do ano, a gente tem 4 cultos missionários, que é o culto de missões mundiais, que normalmente acontece em março, Domingo da Igreja Perseguida, que normalmente é ali em maio ou junho, culto de missões estaduais em julho e culto de missões nacionais em setembro. Então, a gente vê que a gente tenta abarcar vários braços ao mesmo tempo, né? Relembrando da importância mundial da gente estar se envolvendo, de orar pelos nossos irmãos da Igreja Perseguida, as estaduais, porque a gente está num contexto em que ainda existem pessoas ao nosso redor que precisam também ser evangelizadas, e nacionais. Um termo que eles usam muito é igreja glocal. É uma igreja que está preocupado com os confins da terra, mas que também está preocupado com Jerusalém, Samaria e Judeia. Não está preocupado só com o longe, mas com o perto e o longe ao mesmo tempo. E, por meio desses cultos, a gente sempre tenta trazer algum missionário que está relacionado. Então, se é culto de missões mundiais, a gente vai se preocupar em trazer algum missionário que está num contexto de estar em outros países, porque ele vai ter experiência para poder nos falar da realidade que, muitas vezes, a gente, por não ter ido, às vezes não faz nem ideia do que está acontecendo. E a gente quer ouvir quem tem peso nessa área, né? Então, missões estaduais, normalmente é alguém que tem projetos aqui pela região. Nacionais, alguém que, por mais que esteja num contexto transcultural, está dentro do Brasil ainda. Então, que está envolvido com os quilombolas, com os indígenas. É um contexto, em certa forma, transcultural, porque não é o nosso contexto. Então, a gente está sempre preocupado em trazer pessoas que sabem do que estão falando dentro de cada área. A gente também tem o culto de oração missionário, que aí aqui já é uma oportunidade para a gente trazer os missionários que são conveniados. Então, se a gente tem 6 missionários, são 6 cultos ao longo do ano. E aí aqui é o momento que eles trazem atualizações do ministério. Normalmente, eles vêm uma vez por ano, nesse culto em específico. Às vezes, acontece de a gente chamar um deles para pregar, então a gente tem mais contato com ele ao longo do ano. Mas, nesse culto específico, ele traz o que aconteceu da última vez que ele veio aqui até o momento. Nessa última semana, a gente recebeu o pastor Paulo, da Pure Life, aqui. E como foi impactante ver o que aconteceu nesse
período de 1 ano. Da última vez que ele veio para cá, aconteceu muita coisa. Então, eles estão lançando vários projetos, está sendo bem desafiador para eles em relação a isso, inclusive. Eu coloquei lá no grupo, né, os pedidos de oração e até uma foto do lançamento da editora deles, por exemplo. Então, eles estão com muitos projetos, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios, porque a questão financeira deles ainda é um desafio. Então, foi uma atualização que ele trouxe e que, a partir disso, a gente, inclusive, consegue pensar novas formas de se mobilizar e de ajudar com mais intencionalidade esses missionários. Então, eles trazem as dificuldades, trazem motivos para a gente se alegrar com eles, e é uma oportunidade de não só a gente orar com eles, mas por eles, e de os irmãos terem um contato ali mais próximo com esses missionários também. Eu até achei curioso, mas me aqueceu muito o coração quando o Victor veio aqui, que acabou o culto e a galera não queria ir embora, porque estava conversando com ele, a gente fechou a igreja, mas continuou lá fora conversando até cansar, porque não se tornou só o missionário que a igreja apoia, mas se tornou um irmão em Cristo e um amigo. Então, a gente tem prazer de estar conversando. E esses cultos são para isso também, para que a gente lembre que são nossos irmãos em Cristo, que não são super-heróis, eles não têm superpoderes. São pessoas como nós que aceitaram o chamado de Deus de irem fazer missões. E é muito importante esse momento de comunhão com eles também. A gente também tem o cartão de oração, que no momento a gente está fazendo os jornais informativos, né? A gente já está lançando com um pouco mais de espaço entre um e outro. A gente já fez do Victor e da Cris e da Pure Life, e o próximo que a gente vai enviar para os irmãos é do pastor Charles. E aí a gente sempre faz a questão de contar um pouco de novo a história deles, do que eles estão fazendo, como eles começaram, justamente porque está sempre chegando irmão na igreja. E é importante que quem está chegando também saiba quem são esses missionários. E a gente está fazendo isso agora, mas a gente já teve um período que era o cartão semanal. Então, toda semana a gente estava mandando um povo não alcançado, para que a gente conhecesse e pudesse orar por eles, e ficava intercalando entre povo não alcançado e igreja perseguida, para que a gente lembre de lugares que, às vezes, a gente nem sabe o nome, mas é um contexto que os irmãos que estão ali estão sofrendo por causa de Cristo. Então, para que a gente lembre deles e ore. A gente também já teve histórias inspiradoras, onde a gente trazia histórias de missionários para a gente poder se inspirar com a história de vida deles e também orar pedindo para que o Senhor nos usasse, seja o contexto que fosse. E tinha também um jornal que não era nesse contexto de trazer os missionários, mas era de trazer temáticas que nos desafiassem. Então, eram temas que iriam nos fazer pensar em missões, mas mais do que pensar era qual que é o meu papel dentro disso. Então, também era algo que a gente estava sempre tentando fazer com que os irmãos refletissem. E uma coisa que é muito importante, a gente até falou um pouco na vigília, é que a oração ela é uma retaguarda muito importante para aqueles que estão no campo, no contexto de a CI da Missão Além, que usa muito esse exemplo, de que se a gente pega aquela imagem de que tem uma pessoa descendo na corda e tem os outros segurando, o que está descendo na corda é o missionário. E os que estão segurando são os irmãos que não foram para o campo, mas que, dentro do contexto da igreja, estão ali sustentando aquele irmão. Porque se o que está descendo na corda não tem quem segure, ele vai despencar, ele não vai conseguir ficar ali. Então, é muito importante o que foi, mas é muito importante o que ficou ajudando. E, se não tem esse quem ajude, não tem como o que foi se sustentar lá, porque muitos deles, inclusive, não conseguem ter um emprego. Muitos deles estão em tempo integral. Então, o pastor Paulo, por exemplo, ele não tem um emprego fixo. Ele depende das ofertas das igrejas para poder, todo mês, ter o sustento dele e da família dele. Então, quem está por trás também tem um papel muito importante, quem está nesse bastidor. E a oração é uma das formas que a gente tem de sustentar esses irmãos. Eles se sentem muito gratos quando sabem que tem irmãos orando por eles ali, que estão partilhando com eles dessas dores.
E aí o nosso objetivo com esses cartões de oração é para que as orações dos irmãos sejam direcionadas para um pedido específico, para que não seja aquela oração geral de Senhor, abençoe esse missionário, seja o que for que ele está fazendo. Não, é saber que o missionário tem determinado problema, está pedindo oração por determinada causa. Então, para que as nossas orações sejam objetivas em relação àquele missionário. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem com os cartões de oração. Aí, nós temos também a EBD missionária. Esse já é o 3º ano seguido que a gente está com as EBDs. E a gente tem 5 EBDs ao longo do ano, que é espaçada a cada 2 meses. Então, a gente, com essas EBDs, a gente tem o objetivo de mobilizar a igreja ao mostrar que o povo de Deus é comissionado a espalhar a sua glória em todas as nações. E o nosso objetivo aqui é dar um suporte a mais, trazendo temas que possam ajudar os irmãos a se envolverem mais com missões e terem mais confiança também, porque quando se trata do contexto de evangelização, a gente fica, muitas vezes, um pouco nervoso quando vai falar e fica, meu Deus, se eu falar besteira, que o Senhor não deixa eu falar besteira. A gente tenta preparar um pouco mais os irmãos nesse contexto, de não só a gente estar falando, mas também de entender um pouco mais de qual que é o nosso papel dentro do contexto missionário. Então, lá no 1º ano, quando a gente implementou as EBDs, a gente viu sobre o livro Você Não Precisa de um Chamado Missionário, do pastor Iago Martins, onde a gente viu justamente diferença de missões e evangelização, se todo mundo tinha um chamado missionário, se todo mundo tinha um chamado para ir, se quem não tem esse chamado para ir, qual que é a função dele dentro do contexto missionário. No 2º ano, a gente viu sobre a continuação desse livro, que era Faça Discípulos ou Morra Tentando. Então, a gente viu a questão do que é discipulado, qual que é a diferença de seguir a Cristo para levar pessoas a seguir a Cristo e como que esses dois estão conectados de alguma forma. Porque a gente não pode levar alguém e ajudar alguém a seguir a Cristo se primeiro a gente não segue. Então, levar alguém a seguir a Cristo passa por eu estar seguindo a Cristo. Então, a gente viu muito isso dentro do contexto missionário, porque a gente viu que, nesse contexto missionário, a gente está quase que passando uma vida ali com as pessoas que a gente está ao redor. É muito diferente de campanhas evangelísticas em que as pessoas vão, evangelizam, mas depois voltam. E as pessoas que foram evangelizadas ali precisam buscar igrejas no local. Quando está no contexto de missões, eles vão e ficam por um tempo, para poder acompanhar essas pessoas, justamente fazer um discipulado com elas. Então, a gente também já tratou sobre isso aqui. E todas essas aulas estão no canal da igreja, no YouTube. São aulas que eu acho que vale muito a pena revisar, quem já viu, ou ver quem nunca chegou a assistir, não estava aqui na igreja ainda, ou algo do tipo. Então, é o nosso objetivo ajudar os irmãos a estarem mais capacitados e constantemente estarem lembrando do que é fazer missões. E aí, como eu falei, junto com os outros módulos da igreja, a gente tenta continuar preparando os irmãos para pregar o evangelho, ser luz em todas as áreas e ajudar aqueles que estão na linha de frente. Outra campanha, projeto que a gente estabeleceu aqui na igreja já tem, eu acho que uns 2, 3 anos ou mais, é o projeto Meu PG se importa com missões. A gente sabe que aqui na igreja tem os pequenos grupos que a gente se reúne durante a semana para poder relembrar o que foi pregado no domingo, para poder passar mais tempo de comunhão com os irmãos. E, por que não, envolver os missionários nisso também? Então, cada PG adotou um missionário que é conveniado à igreja e, por meio disso, eles têm a oportunidade de acompanhar um dos missionários mais de perto e se envolver ativamente com essa obra missionária. A gente sabe que nem todos os missionários a gente consegue visitar, porque estão em contextos mais distantes da gente,
Mas não é porque eles estão longe que a gente não pode estar um pouco mais perto deles. Então, por meio desse projeto, a gente tenta fazer com que os irmãos tenham um contato maior com pelo menos um missionário. Então, como que está a divisão hoje em dia? O grupo de amigos, que é da Eunice, está com o PG da Elisângela e do Edson. A Pure Life, que é do pastor Paulo, está com o PG do Moisés e da Selma. O pastor Demétrio, que mexe tanto com o De Volta para Casa, quanto com alguns projetos ali na África, principalmente ali em Moçambique, está com o PG da Gabi e do Eduardo. O pastor Charles está com os jovens. O Vitor e a Cris está com o PG do Dido e da Jádila. E o Instituto Esperança Renovada do pastor Joilson também está com os jovens, porque a gente tem um número de PGs menor do que o número de missionários conveniados. E é a oportunidade de fortalecer esse relacionamento para que, pelo menos com um dos missionários, algumas pessoas em específico estejam mais próximas. Então, é a oportunidade que, às vezes, tem de fazer uma ligação, se está aqui perto, em Brasília, trazer aqui na igreja, ou os irmãos irem visitar. É aquela questão de tentar estabelecer uma amizade mais profunda entre um PG e um missionário. Tanto que a gente evita ficar mudando os missionários entre os PGs. A gente só acaba mudando quando tem mudança nos PGs mesmo, ou aumenta o número de PGs, ou então diminui. Porque qual que é a ideia? Se a gente ficar mudando e todos conhecerem todos, talvez não crie vínculo com nenhum. E aí é muito importante que a gente crie determinados vínculos com esses missionários, porque quando a gente conhece mais a pessoa, conhece mais o que eles estão fazendo, a gente se sente mais impulsionado a orar por eles, porque a gente sabe quem são essas pessoas, a gente está convivendo com elas, a gente se sente mais impulsionado a contribuir financeiramente, porque a gente sabe para onde está indo esse dinheiro, a gente sabe o que eles estão fazendo de fato, a gente se sente mais motivado de querer passar tempo com eles. Então, é por isso que a gente também não fica mudando os missionários entre os PGs, porque é para tentar estabelecer esse vínculo. Claro que, se os irmãos quiserem ter mais contato com outros missionários, que não é só o do PG, é livre para isso. A gente quer realmente que os irmãos estejam envolvidos com os missionários. Mas essa é uma oportunidade que a gente achou de tentar aproximar os irmãos de pelo menos um dos missionários da igreja. E outra coisa que a gente se preocupa muito e que está dentro de todas essas áreas é a questão da contribuição financeira, porque a gente sabe que esses irmãos precisam. O sustento do missionário depende, muitas vezes, das ofertas e das contribuições dos irmãos ou da igreja como um todo. Como eu falei, que o pastor Paulo ele depende da contribuição de igrejas e de irmãos para ter o seu sustento mensal, não é só ele. Muitos desses irmãos estão num contexto de que eles não têm um trabalho fixo de carteira assinada para poder terem o seu sustento mensal, até porque muitos deles estão viajando constantemente, muitos estão em outro país, estão buscando parcerias com outras igrejas. Então, o pastor Charles, por exemplo, que eles estão no início da continuação da Link Up Missions aqui no Brasil. A direção que estava aqui antes era uma direção americana. E o pastor Charles foi chamado para substituir essa direção, porque agora eles vão embora, porque eles entenderam que o Brasil já tem condições de caminhar com as próprias pernas. E agora o pastor Charles está na direção da Link Up. Por causa disso, ele precisa estar viajando o Brasil inteiro para poder ter igrejas parceiras, e eles estão muito ligados no contexto de levar missões para os quilombolas e para os indígenas. E eles precisam estar indo para essas regiões. Então, como é que ele teria um trabalho de carteira fixa, que obriga ele a estar todo dia aqui em Brasília e tendo as suas 8 horas ali de trabalho? Ele não ia conseguir se envolver tanto com a Link Up e nem estar fazendo o que ele está fazendo hoje em dia. Então, ele precisa dos irmãos e das igrejas que estão como parceiras dele nesse momento para poder sustentá-lo. Então, tudo que a gente faz aqui na igreja também é para tentar educar os irmãos e sempre orando para que o Senhor toque no coração desses irmãos para que se envolvam financeiramente também.
se envolvam com a oração, se envolvam com a presença, nem que seja virtual ali na vida do missionário, mas também com a contribuição financeira. E aí, como eu falei, esse acompanhamento mais de perto da vida dos missionários gera também um desejo maior de querer contribuir. E é por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla de trazer os missionários, apresentar um pouco mais sobre eles, tá lembrando dos irmãos estarem orando, entrando em contato, porque essa questão financeira é muito importante, principalmente para os missionários. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem muito a contribuir, mas para o missionário já é muita coisa. Então, no contexto dos jovens, por exemplo, todo início de mês, a gente sempre pergunta, tem algum irmão que vai ofertar? E aí, uma pessoa junta todo esse dinheiro e depois envia para os missionários. Como a gente tem 2, quando a oferta é maior, a gente divide para os 2. Quando é muito mais baixa, a gente manda só para um, porque senão fica muito pequeno, né? E para eles, isso já é muita coisa. O pastor Joilson mesmo, em uma das ofertas, ele mandou um áudio super emocionado, agradecendo, falando diretamente para os jovens, e como que isso aquece o coração, saber que, por mais que para a gente pareça pouco, para eles faz muita diferença. É com essas ofertas que, muitas vezes, eles conseguem adotar mais uma família lá no projeto, adotar mais uma criança, aumentar o número de cesta básica, comprar mais um violão para as aulas das crianças, fazer a campanha do Dia das Crianças, que atraem mais pessoas para o Instituto, mas que, para a gente, né, quase nada, porque a gente acha que, para ser uma oferta, precisa ser um valor muito grande. Mas é do pouquinho em pouquinho que, para eles, faz diferença. É muitas vezes melhor mandar esse pouco do que não mandar nada, porque, para eles, isso já é muita coisa. Então, a gente está sempre buscando tentar mostrar para os irmãos essa importância de estar contribuindo e investindo em missões, porque isso é um investimento, a gente não está gastando o nosso dinheiro, que nem é nosso 100%, o Senhor que nos deu, e nos deu a capacidade de gerir esse dinheiro. Então, é um investimento naqueles que estão indo diretamente e contribuindo para a expansão do reino. Quando a gente investe nessas coisas, a gente, de certa forma, está contribuindo para que esses irmãos permaneçam fazendo o que eles já estão fazendo. E é muito importante, uma coisa que a gente sempre aconselha aqui na igreja, é a questão dessas contribuições individuais, que não é em nome do PG, por exemplo, não é em nome da igreja, quando a gente faz uma campanha de arrecadação, mas é aquela contribuição que você decidiu enviar diretamente para o missionário. O que a gente pede aqui na igreja? Que não envie diretamente para o missionário, para a conta dele, porque, às vezes, pode acontecer desse missionário se tornar dependente de você. E aí, em vez dele buscar a igreja para tentar esse suporte, ele vai diretamente no irmão. E, muitas vezes, o irmão não tem essa condição de ser o suporte muito grande para esse missionário. Então, o que a gente aconselha? Quando quer mandar uma oferta direcionada para um missionário, manda para o Pix da igreja, com a especificação de para qual missionário que é, e a igreja vai repassar para o missionário de maneira sem identificar quem é o irmão que está por trás, justamente para que não haja essa dependência do missionário com um irmão específico, porque, querendo ou não, existem casos de missionários que depois ficam atrás de irmãos em específico para poder tentar arrecadar mais valores. A gente, graças a Deus, tem muita confiança nos missionários que a gente apoia. A gente sabe que, quando eles têm alguma necessidade, eles buscam a equipe de missões, eles buscam a liderança da igreja, eles não vão atrás de irmãos em específico, mas é um cuidado que a gente pede para ter, para que os irmãos não acabem se tornando reféns de situações que possam ser constrangedoras para o irmão e para o missionário também. Então, sempre ter esse cuidado de passar a oferta para a igreja. E aí, constantemente, a gente também está avisando quando os missionários dão retorno sobre essas contribuições, agradece para onde que está indo esse valor, justamente para que fique algo mais transparente e seguro para os dois lados. E uma outra coisa que é muito importante dentro do contexto da equipe de missões
é essa questão do acompanhamento do vocacionado. O vocacionado é aquele que sentiu que foi chamado por Deus para ir ao campo, ou para se envolver com missões locais, ou para ser um missionário de base. É aquela pessoa que sente que Deus tem um chamado missionário para ela. Esse é o vocacionado. E desde o momento do chamado dessa pessoa até o envio ao campo, e quando ela já estiver lá, e quando ela voltar também, é muito importante que essa pessoa esteja sendo orientada, treinada e apoiada. Então, uma das funções da equipe é estar de olho nessas pessoas. Se a gente identifica que tem alguém nesse perfil, é estar orientando a começar a ser acompanhado por uma agência missionária, ser orientado para qual área de missões ela quer ir, se é transcultural, se é em outro país, se é aqui mesmo. E mesmo sendo aqui, a quem ela deve estar conveniada ali, sendo apoiada. Questão de treinamento, de acompanhamento, até mesmo psicológico e da saúde no geral, porque a gente sabe que, quando é para contextos muito diferentes do que essa pessoa está vivendo, ela pode sofrer um choque cultural. E isso, muitas vezes, pode ser determinante para essa pessoa continuar fazendo missões ou não. Então, a gente também tem essa responsabilidade de estar acompanhando. E caso algum irmão, em algum momento, tenha esse interesse de se envolver mais e ficar nessa dúvida de será que eu estou sendo chamado ou não para fazer missões em outro lugar, que nos procure, que a gente tem contato com agências, a gente tem contato com diversos tipos de organizações que podem ajudar essa pessoa. Tem lugares que é missões de curto prazo, que é muito interessante para aqueles vocacionados que já estão sendo acompanhados e têm uma certa dúvida se aquele contexto é o que ele realmente deve ir. Então, ele vai, passa um tempo, às vezes 15 dias, um mês, e é a oportunidade que ele tem de avaliar se é realmente aquilo, ou se é outro contexto missionário que ele deve se envolver. E é a nossa função, uma das nossas funções, de orientar essas pessoas para que elas não se sintam perdidas e nem fiquem isoladas, se tornando até mesmo aquele missionário super-herói, né, que a gente muitas vezes acaba vendo acontecer. E que era muito comum, a gente viu isso na última aula, era muito comum usarem esse termo para missionários de uns anos atrás, que eles faziam quase o impossível para conseguir continuarem onde eles estavam. A gente tem histórias muito impactantes, mas a gente sabe que o missionário não é um super-herói e nem tem que ser. Então, a gente precisa estar constantemente acompanhando quem quer ir e quem já está lá. E uma das coisas que a gente ora muito é para que essa caminhada de cumprir o desafio de fazer missões não seja a equipe de missões da IBP, mas seja a igreja como um todo. Por mais que a gente esteja mais direcionado para estar envolvido, a gente não quer nunca ser a equipe que está fazendo missões. A gente quer que os irmãos estejam fazendo, como eu falei. E que a gente nunca se esqueça que fazer missões é um privilégio, não é uma obrigação. Contribuir para missões, orar pelos missionários, orar para que o reino continue avançando, não é uma obrigação nossa, é um privilégio, porque o Senhor não precisava da gente. Se Ele quisesse, Ele fazia tudo sozinho, pelo poder da sua palavra, e a gente só ficaria assistindo essas coisas. Mas o Senhor, Ele quer, inclusive, que o nosso relacionamento com Ele aumente a partir de missões também, com o desejo de espalhar e levar o Evangelho a outras nações que ainda não conhecem o Senhor, para que essas nações também adorem ao Senhor, para que essas nações entendam que elas também precisam ser salvas pelo sangue de Cristo. E tem várias analogias, mas eu gosto muito da analogia do pai lavando o carro e a criança, o filho, chega para poder ajudar a lavar. Muitas vezes essa criança está atrapalhando o pai, porque ele poderia fazer mais rápido, às vezes onde a criança lavou nem está bem lavado, aí o pai tem que ir lá e lavar de novo, mas é um momento que está sendo criado uma relação entre eles, que está se aprofundando uma relação.
E que o pai, por mais que o filho esteja muitas vezes atrapalhando, ele está feliz em ter o filho ali junto com ele. E o filho está feliz em estar ali com o pai. Então, muitas vezes, a gente pode até, inclusive, estar mais atrapalhando o Senhor. E se o Senhor fosse sozinho, já estaria tudo resolvido, do que, de fato, ajudando. Mas a gente acha que está ajudando. Mas, mesmo assim, o Senhor se alegra com a nossa companhia ali. Porque, por mais que Ele não precise da gente, Ele quer a gente envolvido. E se a gente conhece de fato o nosso Deus, a gente tem prazer de estar na presença dEle, a gente tem prazer em glorificar o nome dEle, a gente também quer que outras pessoas tenham esse prazer e esse privilégio de poder adorar e glorificar o Senhor. E não é uma questão de que, infelizmente, a gente ainda escuta muito sobre questionamentos de pessoas que não são cristãos ou são de outras religiões, sobre o cristão querer ir para outros lugares para impor a sua cultura, impor a sua religião, e a gente sabe que não é assim. O Senhor deixou registrado na sua palavra que todas as nações o adorariam, todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. E o Senhor que fez essas culturas, por mais que todas estejam deturpadas por causa do pecado, o Senhor que criou essas culturas, e tem coisas determinadas dentro delas que o Senhor fez para que o adore. Então, por mais que seja diferente da gente, elas também foram criadas para adorar o Senhor, para glorificar ao Senhor. E é a nossa função levar o Evangelho, que ainda não chegou, e, dentro do contexto dessa cultura, mostrar como que eles adoram a Deus do jeito que eles são também. Claro, tirando aquilo que vai contra a palavra do Senhor, mas incentivando aquilo que não está contra a palavra do Senhor. E mostrando para eles que, do jeito que Deus fez eles também foram chamados para glorificar a Deus. Então, que a gente possa continuar sempre lembrando que é um privilégio servir ao Senhor por meio de missões. E que isso possa constantemente estar nos incomodando, inclusive. E fazendo com que a gente pense, será que eu posso fazer mais? Será que o que eu já estou fazendo é o suficiente mesmo? Não tem como eu me reorganizar na rotina para dedicar mais tempo de oração pelos missionários, pela igreja perseguida? Será que na minha organização financeira não está sobrando de algum lugar que eu possa investir em missões? Ou será que eu não estou gastando muito com alguma coisa que nem é necessária e que eu posso redirecionar esse valor para algum missionário? Então, que a gente possa estar constantemente pensando nessas coisas e buscando ser luz onde quer que a gente esteja. Que, por mais que a gente esteja segurando as cordas de missionários que foram, que a gente não esqueça que a igreja local também tem a sua função no local onde ela está. E que a gente, em cada canto que o Senhor nos colocou, que a gente lembre que não é por acaso que a gente está ali. Que tem pessoas ali que precisam ouvir do Senhor, no trabalho, na escola, faculdade, dentro da nossa própria família, provavelmente tem pessoas que não são cristãs também. Então, que a gente se lembre que estamos segurando as cordas para alguns, mas somos chamados a ir por outros, onde quer que a gente esteja. E eu queria agora abrir para se algum irmão quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão que o Google leva o microfone. Alguém? Samara, eu acho que você já falou aí, mas eu acho importante renovar o que vocês precisam hoje. Alguém queira entrar na equipe de missões, qual área que ela poderia estar sendo encaixada aí dentro de tudo isso que você falou? Em todas as áreas a gente gostaria de ter alguém, mas para esse contexto do ensino, pessoas que estão dispostas a se dedicar um pouco mais a essa área do ensino, tanto para estar aqui nas EBDs também, ajudar eu, o Gugu e o Rogério, que somos os que revezam aqui em cima, né? Pessoas que gostam de estar pesquisando e escrevendo sobre essas coisas, porque no contexto dos cartões de oração, a gente precisa estar aí pesquisando, precisa estar escrevendo, precisa ter pessoas que mexam com as artes. Então, no momento que tem conhecimento mesmo dessa questão mais artística e até de tecnologia, a gente tem a Yulia. E a gente sabe que a Yulia, ela, por ser médica, é uma loucura, né? Então, a bichinha, muitas vezes, vira quase que à noite para poder entregar algumas artes para a gente.
Então, a gente precisa de pessoas que gostam disso também, pessoas que estejam dispostas a, se precisar, fazer visitas a esses missionários, estar em contato com eles. E, se também tiver outras propostas, né, do que fazer, pessoas que estejam dispostas a isso, porque a nossa equipe, no momento, ela é bem pequena, né? Para os irmãos que chegaram depois, nossa equipe, no momento, é o Gugu, o Rogério, eu, a Natália, a esposa do Wendel, a Raquel e a Yúlia. Somos nós 6 para fazer tudo isso. E era até o nosso desejo fazer mais. A gente já teve que parar com alguns projetos por falta de pessoas, né? Então, essa questão do jornal, com essa pegada mais para fazer os irmãos refletirem, trazendo temáticas, a gente teve que parar, porque não tinha pessoas o suficiente para estar todo mês escrevendo e pensando. Questão do cartão de oração semanal, a gente também teve que diminuir e colocar mensal ou a cada 2 meses, também pela questão da quantidade de pessoas. Então, principalmente pessoas que gostem dessa área de ensino, gostem de pesquisar, gostem de estar entrando em contato com os missionários e tudo dentro dessa temática missionária também, né, que esteja disposto a respirar mais esse contexto missionário, né, que não esteja focado muito em outras áreas, né. Mais alguém? Tem alguma pergunta ou comentário? Então, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente poder fazer uma oração. Senhor, quero começar te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa, pela oportunidade que o Senhor nos dá de glorificar o Teu nome, adorar a Ti, junto com os nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu este espaço para poder estarmos mais perto de Ti, em comunhão, e te agradecemos porque o Senhor nos dá a liberdade de estarmos aqui. Não precisamos estar escondidos, nem com medo de sermos interrompidos, porque o Senhor nos deu um país que ainda nos permite estarmos aqui reunidos, mas oramos também por aqueles, Pai, que não podem ter esse privilégio que nós temos, que muitas vezes precisam se reunir escondidos em suas casas, que não têm a oportunidade nem mesmo de poder ter uma Bíblia dentro da sua própria casa. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, possa fortalecê-los, apesar das dificuldades, e que, por mais que eles vivam esses desafios, que eles possam ter alegria em Ti, saber que não é em vão o que eles têm feito, que o Senhor tem olhado para eles também e tem feito com que eles se tornem mais parecidos com o Teu Filho. Agradecemos, Senhor, pela equipe de missões aqui da IBP, por ter colocado no coração da liderança a importância de ter irmãos direcionados para essa área, para que possam ajudar a igreja a continuar caminhando dentro desse mundo missionário. E colocamos diante de Ti, Pai, cada uma das atividades que são feitas, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que já estão à frente, mas também tocando no coração de cada irmão da igreja a se envolver de certa forma. Que, mesmo que não faça parte da equipe de missões, que esteja preocupado em estar fazendo missões por meio das orações, por meio do contato com missionários, por meio do envolvimento com suas contribuições financeiras. E pedimos, Pai, para que o Senhor toque no coração de cada irmão, para que ele viva de fato missões, compartilhando do Teu Evangelho nos lugares em que cada um frequenta e se preocupando, Pai, com o avanço do Teu reino, que nós possamos lembrar cada dia que é um privilégio poder servir a Ti e servir a Ti falando de Ti para as outras pessoas. Por mais que o Senhor não precisasse da nossa ajuda, o Senhor faz questão de termos essa participação, e que nós possamos sempre nos lembrar que é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá as ferramentas e é o Senhor quem nos sustenta, onde quer que nós estejamos. Que nós possamos usar essas bênçãos que o Senhor nos dá para abençoar outras pessoas. Que nós venhamos nos lembrar que o Senhor não nos abençoa para que nós fiquemos
satisfeitos e simplesmente sentados no nosso canto, recebendo essa bênção, mas que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ser luz na vida de outras pessoas e apontar e refletir o teu Filho. Que essas pessoas que ainda não conhecem a Ti possam ouvir do Teu Evangelho e que, se assim for da Tua vontade, que nós possamos ser os instrumentos para levar o Evangelho a essas pessoas. Que o Senhor continue abençoando os missionários aqui que são conveniados à IBP. Que o Senhor continue levantando outras igrejas para ajudá-los também nessa caminhada e que nós possamos continuar nos alegrando com o avanço do Teu reino por meio de cada um desses missionários que nós acompanhamos mais de perto. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos ter alguns minutinhos para poder ir ao banheiro, beber água antes da ceia, e aí, quando for 11h05, a gente volta.